Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos fazer hoje aqui um exercício envolvendo os tipos sanguíneos do sistema ABO e do fator RH. Mas antes, vamos dar uma relembrada aqui. Como é que a gente estabelece o genótipo em relação aos tipos sanguíneos? Eu gosto de usar essa forma aqui, que nós usamos a letra I como base e usamos um expoente para fazer a distinção entre o alelo para sangue A e o alelo para sangue B. Então, o indivíduo que tem sangue A, ele pode ser homozigoto, ou seja, ter os dois alelos iguais para o sangue A, ou ele pode ser heterozigoto. Ele tem um alelo que determina a produção do antígeno A e o izinho, que é um gene recessivo que não vai determinar a produção de antígeno. Quem tem sangue tipo B pode ser homozigoto, ter os dois alelos para sangue B, ou heterozigoto, ter um alelo para sangue B e mais o recessivo izinho. Quem tem sangue AB, obrigatoriamente deve ter um alelo para sangue A e um alelo para sangue B. E os indivíduos do grupo O têm apenas os alelos recessivos que não determinam nem a produção de antígeno A e nem a produção do antígeno B. Já para o fator RH, de uma forma assim mais simplificada, a gente usa apenas os alelos D. Tem o Dzão, que vai determinar a produção do antígeno D, e o Dzinho, que ele determina a não produção, tá? Então, você não vai produzir nenhum antígeno com relação ao fator RH. Então, os indivíduos que são RH positivo podem ser homozigotos, ou seja, Dzão, ou podem ser heterozigotos, Dzão. Enquanto os indivíduos que são RH negativo só podem ser Dzinho. Então, com isso em mente, eu vou colocar aqui uma família. Então, nós temos aqui um casal. Temos aqui uma mulher de sangue A positivo e um homem de sangue B positivo. E ele já tem 2 filhos. Um filho tem sangue A negativo e o outro tem sangue B positivo. O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar descobrir os genótipos dos membros dessa família. Lembrando, o que é genótipo? São os pares de alelos que os indivíduos têm para cada uma das suas características genéticas. Lembrando aqui que eu tenho 2 características juntas. Eu tenho o sistema ABO e fator RH. Então, eu tenho que dar esses 2 genótipos. Então, vamos lembrar do que a gente viu agora há pouco. Para ser do sangue A, o indivíduo tem que ter pelo menos um alelo para a determinação do sangue A. Ou seja, ele poderia então ter 2 alelos para sangue A, ser homozigoto ou heterozigoto. Por enquanto, eu vou deixar aqui o segundo alelo em aberto, porque eu vou ter que analisar os filhos primeiro. Aqui, para sangue B, o indivíduo pode ser homo ou heterozigoto. Então, ele tem que ter pelo menos um alelo para o sangue B. O segundo, eu vou deixar em aberto aqui. Por quê? Agora a gente tem que analisar os filhos desse casal. Vamos pensar aqui. Se essa mulher fosse homozigota, se os 2 alelos fossem para sangue A, o que ela teria dado de alelo para os seus filhos? Apenas alelo para sangue A. Como é que ela poderia ter esse filho aqui de sangue B? Como é que seria um genótipo para sangue B? Tem que ter o alelo para B. Ou 2 alelos para B, ou sendo heterozigoto, tendo o izinho aqui. Como que uma pessoa que só tem alelos para sangue A vai ter um filho sem esse alelo para sangue A? Então, isso já está me dizendo que ela não pode ser homozigota. Para ter um filho de sangue B, ela obrigatoriamente
tem que ter o alelo recessivo Izinho. Por quê? Ela dando o Izinho para ele e o alelo para sangue B vindo do pai, a gente consegue ter esse casal tendo filhos assim, tá? A mesma coisa acontece aqui com A. Ela tem sangue A, então ela deu alelo para sangue A para ele. Pessoas de sangue A podem ser homozigotas ou heterozigotas, ou seja, ele pode ter 2 alelos para sangue A ou apenas um e o outro Izinho. Vamos olhar agora para o pai. O pai tem alelo para sangue A? Não, o sangue dele é B. Se ele tivesse um alelo para sangue A, ele seria AB, teria os 2, né? Então, a única opção aqui é que esse pai é heterozigoto, ele tem esse alelo Izinho, deu esse Izinho para esse filho, e aí a gente consegue, então, ter um casal AB, tendo filhos A e B, tá? É a única opção que eu tenho. Se ela fosse homozigota, eu não poderia ter esse filho B aqui. Se ele fosse homozigoto, também seria impossível ter esse filho aqui desse jeito. Então, isso está me dizendo que pai e mãe têm que ter o Izinho, assim como eles também, tá? Com relação ao fator RH, os dois são positivos, mas tiveram um filho com RH negativo. Então, o RH positivo, a gente já viu que ele é dominante, é uma característica dominante. E o RH negativo é uma característica recessiva, tá? Quando você tem uma característica que fica escondida, né, no pai e na mãe, que não se manifesta, né, no pai e na mãe, mas aparece no filho, a gente sabe que ela é recessiva. Para ter fator RH negativo, o indivíduo tem que ser Dzinho. Da onde vieram esses Dzinhos? Um do pai e outro da mãe. Então, pai e mãe tem que ser Dzinho. Então, Dzão porque eles são positivos, Dzinho porque tiveram esse filho Dzinho. Agora, esse daqui, esse filho, ele tem RH positivo. Positivo pode ser Dzão ou Dzinho. Vamos ver o que ele pode ser. Ó, mãe tem Dzão, pai também. Ele pode ser Dzão. Ele pode ser homozigoto para esse alelo D. Mas pai e mãe também tem Dzinho, ou seja, ele também pode ser Dzão. Então, nesses casos, a gente não pode arriscar. Eu vou deixar o Dzão, que eu sei que ele tem, e o segundo alelo fica em aberto, ou seja, pode ser Dzão, mas pode ser Dzinho também. Isso não muda o fenótipo dele, ou seja, isso não muda ele ter o RH positivo, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, deixa aí um comentário. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.